Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Todas de Pano. Eu sou a Fernanda Manhães e eu vim trazer pra vocês uma peça bem legal de Páscoa. Vamos fazer aí um tour, né, que agora tá chegando a nossa Páscoa. Olha que bonitinho, gente, pra lembrancinha. Ó, é uma bolsinha, tá? Porta chocolate para lembrancinha. É bem rapidinho, bem facinho de montar. Aqui ela coube uma caixa de bis, tá? E nessa daqui, ó, ela coube aproximadamente meia caixa de bombom, tá? Então é um tamanho bem legal aí, ó, que dá pra gente vender, né? Oferecer em escola, igreja. Gente, dá pra vender bastante e ela não é difícil de fazer e vai bem pouquinho material, tá? Então, bora lá pras coisas que a gente vai precisar. Deixa eu deixá-las aqui no cantinho. Nós vamos usar. Vamos começar pelos moldes. Gente, olha que beleza. Cabem 6 artes em uma folha A4. Sabe o que é isso, gente? 6 artes em uma A4. As artes, elas são assim, ó, tá? As artes no caso da frente aqui, ó, da nossa bolsinha, tá bom? Eu fiz ela dublada no nylon 600, tá? Eu usei tactel pra fazer a dublagem. Eu vou montar essa rosinha aqui com vocês. Então, olhem só, em uma folha 4 cabem 6. Aí a gente já tá no lucro. Então, vocês vão receber as artes e o molde, por quê? Porque a nossa bolsinha, ela é transparente, ó. E a nossa arte, ela não é cheia aqui na frente. Então, a gente tem o molde do nosso ovinho, tá? Que é esse daqui de papel. Então, o que que eu fiz? Vocês têm várias formas de fazer essa bolsinha. Eu vou mostrar a forma que eu montei, que eu achei mais fácil, mais prático e mais rápido. Mas vocês façam da forma melhor que vocês acharem, tá? Então, aqui assim, ó, eu recortei a minha parte de cima aqui, ó, que seria o meu, como se fosse o meu 3D, tá? E aqui embaixo eu não refilei ainda. Vocês podem fazer o molde no plástico do ovinho, certo? E depois do molde cortado, vocês cortem aqui bonitinho, posicionem em cima e passem uma costurinha de segurança. Plástico, ele escorrega muito pra costurar. Então, eu vou mostrar da forma que eu fiz, tá? Eu acabo que uso um pouquinho mais de plástico, mas pelo menos eu não corro risco, porque o plástico, gente, a gente não pode costurar e descosturar, certo? Então, o que que eu fiz? Ó, eu peguei um pedacinho de plástico, ó, que eu vi que o meu ovinho cabe dentro, tá? Ele tá bem estreitinho, gente, ó, eu vou até pegar um aqui, um pouquinho maior, deixa esse aqui pra eu recortar as costas. Porque, o que que acontece? Pra mim não correr o risco dele andar, sair fora, ficar torto, eu preferi fazer assim. Então, aqui, ó, eu vou posicionar minha arte, ó. Então, eu tenho um pouquinho de espaço em volta. Eu cortei umas tiras do meu plástico. Tô usando o plástico 0,30, tá, gente, ó. Então, aqui, eu sei que se eu costurar ela aqui, eu vou conseguir depois fazer o meu molde tranquilamente. Então, eu prefiro cortar o ovinho depois que eu passar um pesponto de segurança nessa parte, tá? Outra coisa, a arte, ela foi feita pra gente sobrepor aqui em cima do plástico, né? E montar a nossa bolsinha. Eu, particularmente, gosto muito desse efeito do contraste aqui do fosco da arte com o brilhante do plástico. Porém, gente, é assim. Esses arquivos é do Drive DF Sublimações. Eles têm um molde desse daqui, mas para bolsinha maior, tá? A bolsinha é maior. E nela maior, tem lá o vídeo de montagem que é feita a colocação, acabamento com viés aqui na beiradinha. Ela fica toda estilosinha. Só que essa peça é muito pequenininha. Se eu colocar viés aqui, ela vai ficar... Eu acho que vai ficar muito poluída, tá? Então, se eu passar também um pesponto só aqui em volta do meu plástico, porque eu não quero fazer costura aqui para não ficar feio, apesar de que a gente pode usar a linha de nylon, né, transparente,
que daí não tem contraste de cor, vai ficar só os pespontos aqui. Mas eu também não quis fazer assim, mas vocês podem fazer. Porque se eu passar só um pesponto aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar aberto aqui, ó. E aí, se a criança puxar, é plástico, vai rasgar, né? Então, o que eu fiz na minha? Eu coloquei, ó, ela aqui em cima, ok? E eu peguei um pedacinho de um plástico mais fininho. Eu acho, gente, eu não sei se esse daqui é gramatura 010, 015, ele é bem fininho. Vocês podem usar, vamos supor, se vocês forem fazer assim, vocês podem usar 2 plásticos de gramatura 0,20, porque o 0,20 é mais barato que o 0,30, tá? Então, vocês conseguem fazer. Se vocês não quiserem baratear mais, vocês podem usar 2 plásticos de gramatura 0,15. Ela não vai ficar com plástico tão firminho. Ele vai ficar, porque eu acho que esse aqui é 0,15, ó, ele é bem molinho. Mesmo eu deixando ele em 2, ó, se eu deixo ele em 2, ele fica um pouco mais firme, mas ainda ele fica bem maleável, certo? Então, vocês façam o teste e vê a melhor forma que vocês querem fazer essa peça. Eu montei assim, para eu evitar ficar passando costura aqui em cima, certo? Mas vocês podem fazer, como eu expliquei, ó, só sobrepor essa parte que a gente dublou no plástico e passar uma costurinha. Aqui teria que fazer uma costurinha, aqui outra, porém essa parte vai ficar meio que abertinho, tá? Então, bora lá. Eu vou posicionar aqui em cima e vou colocar o meu plástico mais fino por cima. Então, eu vou fazer um sanduíche, plástico, arte e plástico de novo. Porque daí, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um pesponto aqui e não vou me preocupar com essa parte que vai ficar aberto, porque a minha arte tá dentro dos 2 plásticos, ok? Então, eu vou trazer aqui pra minha máquina. Como eu tô fazendo aqui pra não ficar trocando o meu calcador, eu estou usando um calcador de zíper. Porque daí eu consigo fazer essa minha costura reta e já consigo colocar o meu vivo, ó. Eu fiz o meu pesponto aqui embaixo, tá vendo, ó? E a minha arte ficou dentro do plástico aqui, ó. Os 2 plásticos e a minha arte lá dentro, ok? Eu vou verificar se não tem nenhuma poeirinha, nada aqui no meio, porque depois que a gente fechar não dá pra tirar mais, ó. Aí, o que eu vou fazer? É uma peça pequena, tá? Vocês podem colocar esse molde em um papelão mais grosso, um EVA mais grosso, pra poder tá posicionando em cima e riscando com uma... Vocês podem usar aquelas canetinhas que riscam sintético, porque daí depois passa um paninho, dá pra tirar, né, que a gente tá usando plástico. Eu não aconselho usar caneta normal, porque depois ela pode borrar, mas daí fica a critério de vocês, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar aqui, eu não aconselho cortar um só, tá? Dessa forma que eu vou fazer, porque um só ele escorrega, dá mais trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui... Posso pegar várias camadas, ó. Então, eu tenho a minha parte da frente e eu já vou cortar a minha parte das costas toda junto. Eu vou posicionar aqui bem bonitinho. Ó, tá vendo? Eu poderia colocar mais umas 3, 4 camadas de plástico aqui, ó. Eu passo a mão pra eles grudarem um no outro. Ó, que daí, ó, eles ficam grudadinhos, tá vendo? Feito isso, eu vou posicionar o meu molde aqui em cima. Eu já tenho a base aqui, ó, do meu desenho, que já é esse contorno aqui de baixo. Eu vou encaixar ele aqui, certo? Ó, eu seguro e corto. Aqui, eu vou cortar ele a parte de cima, aqui, ó, rente ao molde de papel. Ó, seguro, não deixo sair do lugar. E venho cortando, ó. Agora, eu já posso tirar, porque eu vou fazer o desenho, ó, daqui de baixo. A minha parte de cima, ó, eu já cortei. Então, ó, aqui eu venho, ó,
Só cuido pra não cortar o meu pesponto, porque eu costurei bem na linha. Eu não costurei em cima da arte. Então, aqui, ó. Se eu achar que o plástico tá andando, eu posiciono ele aqui na mesa, ó. E grudo ele de novo, porque eles têm que ficar todos certinho. Ó. Então, aqui eu já tenho, ó, o meu ovinho. Ó, que legal. Certo? Só que aqui eu já cortei a parte das costas, ó, que rapidinho. E a parte da frente, tá? Então, ó, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar o meu meio. A gente precisa de marcar pra não ficar torto quando a gente encaixar a parte da frente com a parte das costas. Então, aqui eu faço um piquezinho embaixo e em cima. A mesma coisa eu vou fazer aqui nas costas, tá? A parte da frente eu vou aplicar ao vivo com vocês. A parte das costas eu já adiantei, que na verdade é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, só que só no plástico. E ó como ele fica bonitinho, gente. Olha que graça. Fica top demais, né? Então, agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu ovinho. Deixa eu botar aqui com a minha linha, essa linha de nylon. Ela escapa muito fácil. É uma linha, como a gente fala, invisível, nem eu enxergo, gente. Pera lá, ó. Aqui eu optei por não usar, gente, o plástico cristal pra fechar o meu vivo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu peguei um pedaço de viés de algodão mesmo, num tom de rosa. Ó, um tom que combina aqui com a minha arte, ó, não foge muito. Aí, ó, o nosso viés, ele vem assim, né? Duas partezinhas e o meio transparente. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou abrir uma parte e encontrar com a outra, ó, deixando ele um pouco mais estreitinho e automaticamente ele vai ficar mais grosso, ele não vai ficar transparente. Vou posicionar aqui no meu pique e o meu vivo, ok? Eu só vou olhar aqui o lado certinho do meu vivo. Vamos ver aqui. Às vezes ele confunde um pouco, mas a gente acha qual que é o lado certo de costurar. Aqui. Então, ó, eu vou colocar... Eu vou posicionar o meu vivo. Gente, é muito facinho. Ó. E venho passando ele, gente. É muito simples. Eu estou usando a linha de nylon pelo simples fato que é uma peça pequena. Eu tentei fazer ela com acabamento de viés, ficou feio, gente, porque ela é uma peça pequena. E também a gente tá falando aqui de uma peça voltada para brindes, né? Para fazer em quantidade. Então, a gente precisa de otimizar o nosso tempo. Então, quanto menos a gente precisar de aplicar na peça, melhor, certo? Ó. Eu venho aqui bem devagarzinho, ó. Tá vendo? É só ir fazendo o contorno com o meu vivo. Eu cheguei aqui no meu final. Vou cortar só mais um pouquinho dele. Ó, eu encaixo aqui um no outro. Costuro e agora eu abaixo o meu viés. Ó, pra fazer o meu acabamento aqui bonitinho, pra tampar a emenda do meu vivo. E olha só, gente, que lindo que ficou. É como eu disse, a arte, ela foi feita pra fazer o efeito de 3D. Então, vocês podem fazer ela só em cima do plástico, como eu expliquei, tá?
Mas, se vocês quiserem fazer ela dessa forma, ó, porque daí ela fica toda fechadinha, ó, certo? Ó, e fica bem linda, gente, ó. Aí, vocês façam assim com 2 plásticos, ok? Feito isso, ó, eu tenho a minha frente e as minhas costas prontas. O que a gente vai fazer? Eu cortei um retângulo, eu cortei isso daqui, gente, com estilete, porque ele precisa ficar bem certinho, tá? Esse retângulo, ele tem 23 centímetros por 7, que eu achei que ficou, olha, ideal aqui, ó, tá? Pra minha bolsinha. Eu gostei bastante desse tamanho. Se vocês quiserem trazer essas abinhas aqui mais pra cima, vocês aumentem a altura. Se vocês quiserem deixar ela mais larga pra caber mais chocolate, vocês aumentem aqui a largura, tá bom? Mas, ó, essa daqui, como eu disse, ela coube uma caixa de bis todinha. Então, eu achei que ficou bem legal o tamanho. Então, de novo, ó, 23 por 7, tá? Então, aqui, eu vou pegar um pedaço de viés, eu vou dobrar no meio. Como a gente tá fazendo uma peça pequena, o meu viés, ele é largo. Então, eu vou deixar ele um pouco mais estreitinho, ó. Esses viés prontos, ó, eu dobrei, só que eu vou esticar, e aí ele afina, tá vendo, ó? À medida que eu estico, ele fica mais fino. Agora, eu vou aplicar nas 2 laterais aqui desse retângulo que eu cortei. Então, eu venho aqui, deixem ele dobrado certinho pra não ficar feio. Então, eu costurei um ladinho, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei desse lado, agora eu vou pôr desse lado. É bem rapidinho de fazer, gente. Eu acho que as meninas ainda que não trabalham com vivo, vale muito a pena, porque a gente consegue enriquecer muitas peças fazendo só. Olha só, esse ovinho mesmo, se vocês quiserem fazer só transparente, olha que lindo que fica, tá vendo? E o que a gente tem aqui? Nada, cristal, só que o vivo, ó, ele dá toda uma moldura, toda uma beleza na peça. Então, eu acho que vale muito a pena vocês treinarem, não é difícil. É bem facinho. Nós temos daí várias artes, eu tô montando aqui com vocês a versão ovelhinha, mas a gente tem a versão coelho, tá? Essas peças aqui, ao invés de ovelhinha, a gente tem coelhinho. Esse daqui, gente, pra igreja, ó, olha só que lindo que tá. Ó, bonito, né? Gostei bastante. Então, aqui eu marquei o meio, ó, terminei de passar o viés nas 2 pontinhas. Marquei o meu meio. O que eu vou fazer agora, gente? Eu vou colocar meio com meio. A gente fez o pique aqui, certo? Eu vou pôr meio com meio. Deixa eu achar o meu pique. Eu vou dar uma dica pra vocês não me xingarem depois, na hora que for costurar, tá? Como que eu faço isso daqui, ó? Eu ponho o meio, eu trago aqui pra minha máquina e eu já prendo esse meio. Porque, gente, plástico anda, né? E aí, de novo, escapuliu, quase safado. Então, pra vocês não terem trabalho pra prender, ó, a melhor coisa é prender o meio. Prender o meio, a gente distribui. Por isso que precisa de estar com os piques certinho. Porque senão, gente, ela fica torta. Ó, posiciono aqui. E o outro ladinho também. Ó.
É muito importante marcar os meios, porque olha só que legal. Essas abinhas, elas têm que terminar os dois lados na mesma direção, só vai ficar uma mais pra cima, uma mais pra baixo. Por isso que é legal marcar o meio. E por isso que é legal fazer da forma que eu falei aqui pra vocês. Vocês já aprenderem aqui com uma costurinha esse meio, porque daí, ó, não tem como ficar torto. Então, agora eu venho aqui do meio pra ponta, faço um lado e depois eu faço o outro. Então, eu já encaixo aqui na minha máquina, ó. E já até solto as minhas 13 linhas, porque eu já alinhei. Na hora que vocês forem alinhar, vocês deixam o plástico bem certinho com o vivo. Por isso que precisa de cortar esse plástico na linha certinho, com uma estilete, né? Pra ele ficar bem, com corte bem reto, bem certinho. Aqui no meu viés, eu vou dar retrocesso, tá? A gente tá trabalhando com plástico, tem que tomar cuidado, porque senão na hora de desvirar, a gente acaba rasgando a nossa peça. Então, aqui, ó, eu já finalizei, eu venho pro outro lado. Como eu já marquei, ó, ele tá certinho, é só eu encaixar aqui na máquina e fazer a minha costura, ó, retrocesso e venho fechando. Ó. Fala se não é facinho de fazer, gente. Não podem ter medo de plástico e nem de vivo, hein? Olha o desafio aí pra vocês. Olha só que graça. Tá vendo aqui, ó? Ficou assim, tá? Eu aconselho vocês usarem a linha transparente, como eu disse. Se vocês não tiverem, usem pelo menos uma linha da cor do vivo que vocês estarão utilizando, tá? Por quê? Porque aí a gente vai deixar ela assim. Colocou a outra parte, a nossa bolsinha tá pronta. Se vocês usarem uma linha de outra cor, vai precisar de colocar acabamento, gente. E pôr acabamento aqui é uma dor de cabeça, porque a peça é pequena e, como eu disse, fica feio, ó. Então, eu vou colocar o meio do meu plástico, aqui eu fiz um pique, eu tenho que tentar enxergar ele com o meio aqui de baixo. Ó, venho distribuindo, tá vendo, ó? E como eu marquei os meios, gente, olha que beleza, ele casa certinho. Olha só que lindo, ó. Ele fica na mesma linha, tá vendo, ó? Fica bem certinho, certo? Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu já solto aqui. Eu coloco meio com meio, trago aqui pra minha máquina. Ó. Prendi. Como eu já tá com ele preso, ó. Então, eu só vou encaixando aqui no meu plástico e já venho costurando, ó. Ó, prendo ele aqui. Eu vou segurando e já venho fechando, ó. Se estiverem ouvindo algum barulho aí, gente, me perdoem. Eu tava tentando regular aqui minha linha. E aí, chegou visita na minha casa. A gente tenta não fazer o máximo de não barulho, né? Mas não tem jeito, ó. Fechei esse lado. Ficou só esse aberto. Agora, eu venho aqui, ó. Eu venho trazendo o meu plástico. Ele parou aqui, eu trago pra máquina e termino de fechar. A gente tem que... Esses cortes exatos, assim, é muito legal, gente, porque ele fica bem certinho. Tá vendo? Ó, o plástico escorrega um pouquinho. Mas é só ter paciência e segurar. E fazendo dessa forma que eu falei pra vocês, de prenderem o meio, não tem erro. Ó. E pronto. Gente, olha que coisa mais linda e rápida. A nossa bolsinha está pronta. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aqui
Se o meu plástico está passando do meu vivo, eu vou refilar para não ficar feio quando eu desvirar. Certo? Ó, aí eu cortei aqui 20 centímetros de alça, tá? É legal usar uma alça de 2,5 para baixo, porque essa bolsa é pequenininha. A minha é de 2,5, eu achei que ela é um pouquinho grande até. Mas vocês podem usar uma alcinha aí menor, tá? O que que eu fiz, gente, ó? A minha bolsinha tá virada aqui ainda com o avesso pra fora, certo? Eu coloquei de duas formas aqui e eu gostei mais do jeito que eu vou colocar. Por quê? Aqui, se a gente colocar essa alcinha da forma que a gente tá acostumado a colocar nas bolsas com o vivo e desvirar, ela vai ficar com essas pontinhas aqui, ó, arrebitadas, tá? Na hora que a gente for... Aqui, ó, deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Ela fica assim, ó, aqui, ela fica com essa ponta aqui, ó, certo? E eu não gostei. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei ela ao contrário, ela vai ficar assim, ó. O vivo, ele vai vir pra cima, mas pelo menos aqui, ó, a gente tem acabamento. Então, eu vou colocar dessa forma pra vocês verem. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui, ó. Eu vou colocar a minha alça no meu plástico, eu não vou pôr a minha alça no meu vivo, tá? Aqui eu já selei com isqueiro. Aqui eu tô vendo o pique do meu plástico. Eu vou encaixar a minha alça, gente, aqui, ó. Meio com meio, tá? O meio da minha alça com o meio do meu piquezinho e vou passar uma costurinha aqui. Então, eu trago pra minha máquina, ó, eu abaixo o meu vivo, eu coloco aqui e costuro. Retrocesso, né, nessa alça. Ó, costura aqui um ladinho. Aí, eu venho com a outra ponta do mesmo jeito, ó, eu posiciono ela aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou colocar ela aqui. Alça com plástico, não alça com o vivo. Aí, eu acho o meu piquezinho. Ponho ela aqui bem bonitinha. A gente tem que ser mágico pra enxergar piques de plástico, né, gente? Ó, deixa eu só encostar aqui. Aí aqui, ó, eu vou posicionar o pique do plástico com o pique da minha alça e vou costurar. Retrocesso. É legal prestar bastante atenção aqui nesse pique para nossa alça não ficar torta. Aí, a gente corta os excessos de linha e acabou. Ó que chique. Agora vem o grande detalhe, gente. Vocês podem aquecer um pouquinho essa bolsinha para desvirar, porque ela é pequena, né? Ou vamos na raça mesmo, com toda a paciência do mundo. Então, como que eu faço para desvirar? A gente não pode puxar aqui, porque mesmo que tem viés, é plástico, pode rasgar. Então, ó, eu venho aqui e vou trazendo, ó, o meu fundo pra fora. Tá? Ó, eu vou empurrando aqui com o meu dedão, com cuidado, sem forçar muito, ó. Eu apoio aqui no vivo e aqui em cima. Eu não apoio aqui nas minhas lateraisinhas, porque senão eu posso rasgar a minha bolsinha, tá? Ó. Trago ela pra fora e venho desvirando. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Façam e vendam muito, gente, ó, porque vale muito a pena. É bem rapidinho. Aqui a gente vai modelando, né, nosso vivo. Deixa eu trazer aqui pra mim olhar pra ele. Ó, a gente vai ajeitando aqui, ó, tá vendo, ó? Vai passando o dedão pra deixar ele redondinho de novo, né, porque como desvirou, ele dá uma amassadinha.
E a nossa bolsinha está pronta. Vou achar aqui. Ó. Então, aqui, ó, espero que vocês... Já, meu amor, ó, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Ó, ficou muito, muito, muito bonitinha essa peça. Ó, olha só que mimosa, que fofa que fica. Então, por isso que a gente precisa de costurar com uma linha de nylon, porque o acabamento fica no vivo mesmo, tá vendo? Ó, a largura do vivo é o nosso acabamento, tá? E aí, gente, deixa eu ver se sobrou. Eu tive que esconder aqui, né, ó. Olha aqui o restante da minha caixa. Vamos ver quantos sobraram? Eu não sei quantos bombons vem numa caixa. Mas, ó, eu coloquei aqui. Tá vendo, ó? E sobraram 6 bombons. De uma caixa sobrou 6. Então, ó, vai mais de meia caixa de bombom, né, ó. Porque só 6 não deu pra encher, ó, tá vendo? Aí, eu coloquei meus chocolates, certo? Peguei uma fitinha aqui de cetim. Escolham aí uma fita que combine, né, com a arte de vocês. Aqui, como a minha ovelhinha branca, pode ser a branca, mesmo eu tendo usado essa alça neutra, que vocês podem usar uma alça colorida. Vocês podem fazer uma alça de cristal, cortem aí 2 camadinhas de cristal, façam um pespontinho dos 2 lados e usem como alça, aí vai ficar uma alça transparente. Outra dica aí pra vocês. E olha, gente, que mimosa a nossa peça. Prontíssima. É só arrasar, divulgar, tem que entortar, né, gente? Depois acertar aqui bonitinho. E olha, nossos porta-bombom de Páscoa. Muito, muito obrigada a todos. Vou deixar o link na descrição do vídeo para quem quiser adquirir os arquivos, tá? É meu grupo de WhatsApp. Qualquer dúvida é só me chamar que eu passo todas as informações certinhas. Muito, muito obrigada a todos. Até a próxima.